Seguindo, olha só, no seu material, página 8, tem o item G de gato, não é isso? Continuamos com aquela parte de deduções mensais no cálculo do imposto de renda retido na fonte, certinho? E eu falei do item A, B, C, D, agora o item E, tá ok? É que no seu material, depois do item D, continuou-se ali o item E, F, falando ainda de previdência privada, tá ok? E aqui então, para resumir, eu coloquei item E, mas já sabendo que no seu material é o item G, tá bom? Olha só, no caso da aposentadoria, tem a seguinte questão. Quando a pessoa completa 65 anos, tá? Passa a ter um benefício de pagar um imposto de renda menor. Como assim? O legislador está dizendo que uma parte do provento de aposentadoria que a pessoa recebe passa a ser isenta de imposto de renda. Tá? Não incide imposto e tem que ser declarado lá como rendimento isento. É isso que eu vou te esclarecer, tá bom? Olha só, requisito. A partir do mês em que o aposentado completar 65 anos de idade, é que passa a ter esse benefício, tá ok? Então, passa a ter rendimento isento, uma parcela dos proventos de aposentadoria ou pensão ou transferência para a reserva remunerada dos militares e também da reforma de militares, tá ok? Bom, lá na tabela progressiva mensal, aqui eu vou colocar uma tabela progressiva mensal hipotética, tá? Porque isso de tempo em tempo se atualiza, tá bom? Então, você já conhece. Na tabela progressiva tem aquela parte que é a base de cálculo, que é o rendimento tributável líquido, certinho? Que pega aquele rendimento bruto menos deduções e encontrei a base de cálculo. Aí trago aqui para essa tabela que tem alíquota e parcela deduzida, lembrado? Está lá no seu material, na página 4 do material. Olha só, a base de cálculo funciona assim. Até um valor X, apesar de ser um rendimento tributável, a alíquota é zero, que muita gente erroneamente chama de rendimento isento. Não, o rendimento é tributável, tanto que está na tabela progressiva. Uma parte do valor não incide, daí a alíquota zero ou simplesmente um tracinho aqui, tá bom? Porque 0% é isso aqui, né? Agora, acima deste valor até um determinado outro valor, incide 7,5% e menos a parcela a deduzir. E assim a tabela é programada, onde acima de Y passa a incidir 27,5% menos a parcela a deduzir. Então, assim é a tabela progressiva, tá bom? Bom, como você já sabe, nota. No caso do aposentado, como eu disse, quando a pessoa completa 65 anos, uma parte do que recebe de provento de aposentadoria ou pensão ou de transferência para a reserva remunerada ou da reforma, que é a aposentadoria do militar, uma parte passa a ser isenta, tá ok? A parte isenta desse provento é a correspondente a esta parte aqui, ó, até o valor que corresponde à alíquota zero, certo? Então, nota, até o valor X, que é essa primeira da alíquota zero, da aposentadoria, passa a ser o quê? Rendimento isento. Vamos para um exemplo para ficar bem claro, olha. Se tem aqui um exemplo, dados. Vamos supor que aquele valor X ali, tá? Esse valor X, hipoteticamente, digamos que seja R$2.000, tá ok? Então ele está dizendo, até R$2.000 a alíquota zero, acima de 2.000 até X, 7,5, e assim vai, tá? Então vamos supor que seja 2.000, aquele X lá. O provento de aposentadoria dessa pessoa seja de 5.000, tá certo? Então ele vinha pagando imposto sobre 5.000 na tabela progressiva. Só que ele acabou de completar 65 anos. Então, na tabela progressiva hipotética, tá? Como eu não coloquei a tabela toda aí, estou colocando aqui para facilitar o cálculo. Ó. Na tabela progressiva hipotética aqui,
Tá? R$ 3.000 incide 15%, tendo como parcela a deduzir 350. Então, estou te fornecendo essa parte aqui. Tá bom? Então, estou dizendo aqui que tá, o valor que seja até R$ 3.000 incide 15% com parcela a deduzir de 350. Eu estou citando isso aqui, ó. Tá bom? Vamos fazer o cálculo. Como é que você resolve? Ó? Cálculo da folha de provento, que a Previdência Social, né, calcula para a pessoa. Então tá lá. Provento é 5.000, tá vendo? Certinho? Vai descontar um imposto de renda para pagar o líquido. Que deu 100, vai pagar 4.900. Agora, como eu cheguei a esse valor? Então tá aqui, cálculo do imposto de renda retido na fonte. Preste bem atenção que essa parte aqui, para chegar a esse valor aqui do imposto, como é que se fez? Tá? A partir desse mês que ele completou, no mês, hein? Mês que ele completou 65 anos, pega o valor do provento, que é de 5.000, tá vendo? E naquela parte de deduções que você estudou, você viu que entra como deduções INSS, dependente, pensão alimentícia, né? Previdência complementar, lembra-se? E aí, no caso do aposentado, quando ele completar 65 anos, entra a chamada parcela isenta da tabela progressiva. Né? Então, uma parte desses 5.000 passa a ser rendimento isento. Daí, parcela isenta. E qual é esse valor? Esse valor é essa primeira faixa aqui, ó. Tá ok? Aquele X eu citei aqui no nosso exemplo, que é de 2.000, tá vendo? Pronto, a base de cálculo, não tendo outras deduções, a base de cálculo é 3.000. Vezes a alíquota de 15%, encontrei um total de 450. Menos a parcela a deduzir de 350, que eu citei aqui, que até demonstrei lá para facilitar, tá bom? Encontrei um imposto de renda retido na fonte de 100, esse é o valor que está sendo deduzido aqui, tá vendo? Agora, como é que fica na hora de declarar? Olha, para finalizar o raciocínio, ó, lá na declaração de ajuste anual, que é a declaração do imposto de renda da pessoa física, você já sabe, não há aplicação sem origem correspondente, não é assim? Aqui nas origens, tá vendo? Você vai declarar isso aqui, ó. Rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, qual o valor? Este aqui, ó. Rendimento de aposentadoria, que são esses R$ 3.000, isso aqui é de um mês, não é isso? Claro, multiplicado por 12 do ano todo, que você vai levar para a declaração de ajuste anual, se corresponde a 12 meses, tá bom? Se aposentou em março, aí vai ser o quê? De março a dezembro são 10 meses. Então, no caso, considerando o ano todo, beleza? E essa outra parte aqui, tá vendo? Que entrou como deduções aqui, esta vai ser declarada na ficha rendimento isento. Provento de aposentadoria, os 2.000. Como é do ano todo, 2.000 vezes 12, 24.000. Deu para entender o raciocínio? Né? Porque às vezes a pessoa confunde, ter que deduzir duas vezes. Não é bem isso. O legislador está dizendo que quando a pessoa completa 65 anos, um aposentado ou um reformado completa 65 anos, uma parte do seu rendimento de provento, né, provento de aposentadoria, passa a ser um rendimento isento. Qual é esse valor? É exatamente aquela primeira faixa da tabela progressiva. Tá ok? Isso se considera não somente para os 12 meses, mas se considera também para o 13º salário. Vamos colocar aqui, né? Então, o 13º salário, aliás, 13º provento, né? Porque o aposentado também recebe, vai aparecer aqui, ó. Rendimento, tá ok? Sujeito a tributação exclusiva. Certo aí? E aí, então, né, vai aparecer aqui exatamente o quê? 13º provento de aposentadoria. Certo aí? Lá no 13º provento de aposentadoria, aí tem que saber o seguinte, ó, tá? O provento de aposentadoria também se calcula da seguinte forma, tá? Uma parte é tributável, outra parte é isenta,
Certo aí? Então, aquela parte que é tributável, esses 3 mil aqui, menos o imposto, então aqui fica assim, ó. Vou até demonstrar a parte, ó. Os 3 mil, menos o imposto de 100, o valor líquido de 2.900 é que vai ser declarado aqui. Certo aí? E lá no rendimento tributável, aliás, rendimento isento, vai aparecer aqui, ó. 13º provento de aposentadoria. Tem uma parte que é isenta, aqueles 2 mil ali, certo? Os 2 mil reais. Certo? Então pronto, demonstrei esse aposentado aqui durante seus 12 meses, inclusive o 13º provento. Então aquele 13º provento que tem esses mesmos cálculos aqui, tá ok? Porque o 13º salário é considerado rendimento sujeito à tributação exclusiva, concorda? Então, o 13º provento também é tributação exclusiva. Mas qual o valor? Só a parte tributável, né, que você apresenta o líquido. A parte que entrou como parcela isenta dessa pessoa, desse aposentado que completou 65 anos, essa parte apresenta-se aqui no rendimento isento. Aí você diz, mas não multiplica por 12? Não, 13º é uma vez só, beleza?